Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Personalidades, né? É o nosso podcast da CIBIG CDL Cast, onde trazemos empresários, empreendedores de Biguaçu e região para contar um pouquinho sobre suas histórias pessoais e profissionais. Nosso objetivo aqui não é apenas conhecer, né, mas saber da história, saber da experiência, o que ele tem para contribuir aqui para quem está nos ouvindo, para quem está nos ouvindo aí aprender um pouquinho mais, aprender com a gente aqui, com quem já batalhou, né? E hoje nosso convidado é especial e para quem fala em empreendedorismo aí, vai ter ótimas dicas, né, Juliana? Com certeza. Então, eu sou Juliana Dias, sou gestora executiva da CIBIG CDL de Biguaçu. Estamos muito felizes em ter vocês aqui com a gente e o nosso convidado muito especial também. E quem está me acompanhando nesse bate-papo bem especial é o nosso presidente da CDL. Jonathan Porto, advogado, também empresário da nossa região e presidente do CDL com muito orgulho. Opa, coisa boa, ele faz um monte de coisa, não sei como é que ele dá conta, mas tudo bem, vamos lá. E esse empresário que nós vamos também entrevistar hoje, ele é empresário, ele é esposo, ele é pai, ele é homem de fé, ele é um diretor da CIBIG CDL e não é nada mais nada menos do que o Eduardo Hang. Pessoal, tudo bem? Eduardo Rank, sou lutador, empresário, pai do Benjamin. é, Minha esposa é a Joyce. Falando isso, vou mandar um beijão para ela aqui que está nos ouvindo, vai nos ouvir, né, também, né? É, é maravilhoso, né? Essa vida de empresário, ela tem muitos desafios, né? Mas também ela nos recompensa muito também, né, no dia a dia. É, Falando um pouquinho, né, de mim, né, eu comecei a trajetória, né, na contabilidade, né, porque a minha formação é em contabilidade. Me formei pela Univale. Foi um período assim de muito desafio, né, que eu venho de uma família bem humilde. Então, né, não tive um patrocínio aí, né. Minha mãe foi mãe solo, né, mãe foi pai, Não então teve o rangue da van na tua vida, né? perguntar sobre sobre o meu sobrenome, né, se tem algum parentesco, e de fato tem, né, ele é primo do meu pai, mas isso foi, né, esse sobrenome ele veio já depois eu digo que é depois de velho, né, porque minha mãe, né, ela me criou, né, sozinha, né, então eu fui um filho fora do casamento do meu pai, então mas, né, foi uma bênção, né? Minha mãe, ela foi mãe, foi pai, me criou muito bem, né? Graças a Deus. E também, né, me colocou no melhor caminho, né? Que foi, né, ter me criado na igreja, né? Isso fez muita diferença na minha vida, né? Então, eu acredito, né, em Deus, eu acredito que sem Ele, né, nós nem estaríamos aqui. É, com certeza. Então, foi através dele, né, que tudo isso que aconteceu na minha vida foi possível, né? E aí eu conheci o meu pai, né, com 19 anos, né? Então foi uma infância difícil, né, porque, né, morar em Governador Celso Ramos, né, na época era um grande desafio, ou tu ia ser, né, pescador ou trabalhar na prefeitura, alguma coisa nesse sentido, Sim. né, Jonathan? Então, mas eu decidi que eu queria algo diferente para minha vida, né? Eu decidi que eu queria fazer contabilidade, né? Um pouquinho diferente, né? Porque sempre gostei muito dos números. E apesar que na contabilidade não é só números, né? A gente tem muita legislação envolvida ali no processo, né? Ler, interpretar as leis, né? Tem muito essa questão da comunicação, dessa troca com o empresário também, porque a gente precisa, né, trazer o conhecimento, né, para o empresário, né, porque hoje o Brasil pagar o suficiente já é difícil, né? Agora vocês imaginam, né, tá pagando um imposto a mais, né? É Então verdade. a gente, né, tem que trazer, claro, tudo dentro da legalidade, é, mas com muito planejamento, né, para que o empresário, né, ele, pague o menos possível, né, dentro da lei. É. Legal. Eu, de formação, também sou contadora, né? Olha Não, eu sou só. bacharel, porque eu nem fiz o CRC. Na verdade, quando eu terminei o meu curso, eu sabia que não era aquilo que eu queria exercer. Mas me dá muita base porque eu faço hoje, né, na associação. Mas foi isso o tempo. Eu digo, que quando eu me formei, a gente achava que contabilidade era isso, é números, né? Não, e hoje a gente. Em 2014, quando eu me formei,
quão a responsabilidade cai para cima do contador hoje das empresas, né? Então dá uma insegurança, a legislação muda da noite para o dia, a informação vindo e todas essas informações têm que estar atualizadas no tempo certo, porque tu acaba prejudicando o teu cliente se tu não tiver essas informações, né, Eduardo? Com certeza, com certeza. A gente até mesmo no escritório, a gente tem seguro de responsabilidade civil, né? Que isso é para resguardar tanto a gente como o nosso cliente. Sim. Porque se acontece uma eventualidade, né, a gente aciona o seguro, né? Graças a Deus, assim, é igual seguro de carro, né? A gente paga para Pra não não usar, usar. né? Mas a gente tem uma segurança, né? Para ambas as partes. Mas, porque eventualidades no meio do caminho podem acontecer, então a gente precisa estar resguardado, né? Porque realmente essa legislação ela muda o tempo todo e aí a gente fica, tá, né? Às vezes, né, o tempo, né? Eles mudam uma lei agora no finalzinho do mês e já começa a valer já na sequência, né? E tem que passar todas as informações necessárias para o cliente, né? Para ele também sair na frente e ser competitivo, né? Sim. Porque se muda alguma coisa e o cliente não fica sabendo, né? Ele pode ser bem prejudicado. É engraçado, né? Esse negócio da gente quando vai achar uma área de atuação, né? A Ju falou, também me identificava com números, aí eu também não gostava muito de números. Aí tu vai pro direito achando que tu não vai ter números e tu tá muito enganado, né? Trabalhista, cálculo, previdenciário, cálculo, né, a gente não tem escapatória, né? É bacana, né, Eduardo, falar nessa questão para quem é empresário e realmente ver o quanto da responsabilidade são os escritórios, né? De responsabilidade civil a gente também tem ali no escritório e sempre a gente visando resguardar os nossos clientes, né? Porque realmente quem mexe com legislação, quem mexe com lei sabe e que qualquer coisa que possa acontecer, um prazo, alguma coisa que possa perder e isso possa prejudicar o teu cliente, hoje tu está assegurado para o teu cliente que ele vai ter aí sim um retorno, uma indenização, se for necessário. A gente, como tu falou, a gente não quer que aconteça, mas se por acaso acontecer, a gente está lá respaldado, né? É legal assim, né, Eduardo, tu falar desses desafios, assim, né? Mas para a gente não encurtar demais a conversa, eu queria, assim, na faculdade, assim, para ti, qual foi o maior desafio, assim, como, né, pô, na contabilidade, vai que a gente tem aqui, né, pessoas que estão nos ouvindo também pensam em fazer contabilidade, para ti, assim, qual foi o maior desafio? Eu digo que a contabilidade, assim, às vezes o pessoal, vou fazer tal, só fazer administração, vou fazer. Cara, a contabilidade ela te dá uma base gigante para qualquer tipo de negócio. Porque ali a gente aprende, de fato, a analisar um número de uma empresa. Por exemplo, eu hoje, né, a gente consegue fazer uma leitura de um balanço, uma leitura de uma DRE. Só olhando para aqueles números eu consigo ver se a empresa, né, ela está bem ou não financeiramente falando. Né? É claro, né, tem que estar tudo lançado. Não dá, né, para Maquiar ou fazer errado, né? fazer alguma coisa errada, né? Mas se a empresa estiver, né, fazendo as coisas tudo com coerência, né, dentro da legalidade, tu olha ali para aquela demonstração ali da empresa e tu sabe como que está a saúde dela, entendeu? E aí, inclusive, a gente tem dados para conversar com o empresário. Olha, teu negócio tá bom aqui, mas daria para melhorar, consegue reduzir um pouquinho aqui, né? Às vezes mudando a tributação de uma empresa. A gente observa às vezes, por exemplo, o cliente está com problema de caixa, né? Às vezes trabalha muito com licitação. E a licitação a gente sabe que às vezes emitiu a nota hoje, mas vai receber daqui 6 meses, né? Às vezes tem esses atrasos ali. Muitos empresários eles não sabem que poderiam estar tributando, por exemplo, por regime de caixa. Como é que é o regime de caixa? O regime de caixa é igual na construtora, né? Você também tem construtora que sabe. Emitiu uma nota, por exemplo, numa empresa normal, regime de competência, né? Emitiu a nota hoje, né, em fevereiro, chegou ali no dia, no mês seguinte, né, a gente vai receber esses dados, a gente vai apurar o imposto e no dia 20, se a empresa for do Simples Nacional, vai ter o Simples para pagar. Se ela tributa, por exemplo, para o regime de caixa, emitiu a nota igual em fevereiro, chegou em março, se ela não recebeu os valores, ela não vai pagar o imposto. Então, ela recebeu 6 meses depois. Aí, 6 meses depois, a gente vai apurar aquele imposto conforme o recebimento e aí vai gerar a guia do imposto. Então, às vezes, com relação ao fluxo de caixa da empresa, isso daí é uma ótima oportunidade, porque às vezes a pessoa ali, né, tem que pagar 2, 3, 4, 5 guias de Simples Nacional já por regime de competência, sendo que esse valor poderia ficar no caixa e ele utilizar para outras finalidades. Sim.
Já para o empreendedor e para o empresário, né? Com caixa já é difícil, sem caixa Exatamente. já é piada. E Eduardo, e quando tu se formou, eu não sei se tu fazia estágio, como é que era? Tu se formou, tu já abriu teu escritório ou não? Tipo, levou um tempo, trabalhou em outro escritório de contabilidade. Como é que foi a tua Eu trajetória? comecei a faculdade em 2009. Eu digo que eu quase afundei aquelas rampas lá da Univale, né? De tanto tempo que eu fiquei por lá, né? Porque eu não tinha condição financeira, então eu pagava apenas 3 matérias, às vezes 2, 3 matérias ali, né? Então eu levei 8 anos para me formar. É um curso de 4 anos, né? Então olha, eu estudei com inúmeras pessoas ali, e legal de tudo isso que também, né? A gente conhece pessoas, a gente faz amizade, né? Tenho colegas hoje, né, que da Univale, né, que já trabalharam comigo, né, hoje ainda, né, tem o nosso gerente lá, ele também é da Univale, né, hoje é o nosso gerente no escritório. Tem um outro colega que trabalhou comigo alguns anos atrás e aí ele saiu da Hang para abrir uma concessionária de veículos. Então, é muito legal isso, né? Porque a gente também faz amigos e é muito bom, né? Só que foi um período muito desafiador. Logo no início eu já sabia muito o que eu queria, Sim. né? Eu já, não, vou fazer, já comecei a faculdade acho que foi no segundo semestre, se eu não me engano, no segundo semestre eu já comecei a fazer estágio. Aí saía de governador, acordava às 5 horas da manhã, né, para começar a trabalhar em Floripa às 8 horas, né? Porque o trajeto era longo, né? Pegar Nossa, o ônibus e chegar lá. 8 horas já chegava no terminal e já ia correndo, né? Para conseguir chegar a tempo. E foi um período, assim, bem desafiador mesmo, por conta principalmente da questão financeira, né? Eu venho de uma família bem humilde, né? Eu digo, né, para todo mundo que a nossa família lá, né, em Governador, a gente era é, era as pessoas assim que tipo, ninguém esperava muita coisa, né? Ah, guarda, filho de mãe solteira, o que esse guri vai dar, né? Mas graças a Deus, né? Isso também é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Hoje eu tenho as minhas empresas, eu tenho uma família abençoada e sirvo a um Deus, né, que tem cuidado de mim em cada detalhe, né? Legal, legal. Muito que legal. E com bacana. certeza Deus sabe de todas as formas. É, Tudo que a gente faz e tudo que acontece na vida da gente, né? De repente, se tivesse sido de uma família tradicional, vamos dizer assim, pai, mãe, filho em casa, não tivesse dado um fruto tão bom como desse para tua mãe, né? A gente nunca sabe. Porque tem filhos que são criados com pai e mãe, com toda uma base, toda uma estrutura financeira também, e não dá certo, né? Desvirtua para alguma tem, coisa que não é legal. tem uma frase agora, não sei, né? Mas que é na pressão que se forma o diamante, né? Então, É, é nesses momentos que se formam as Verdade. grandes pessoas, né? Passa por dificuldade, sabe? O que tu precisou construir para tu chegar onde tu chega hoje, é. inclusive dar valor a tudo que tu Com tem e que tu certeza. conquistou, né? E a família também, né? Hoje a tua É, família já é construída de uma forma completamente diferente, porque a gente já busca isso, né? A gente, quando passa por algum trauma, a gente já tenta trazer isso de uma forma diferente, né? Acho que a Univale ainda tem um pouco mais de história, porque no período ainda que eu estava fazendo a graduação, eu conheci minha esposa, né, a Joyce, né, e ainda naquele período lá ainda estudei com ela, porque ela também começou fazendo contabilidade. Valeu a pena ficar 8 anos. tinha um porquê, né? Isso! No finalzinho, a gente já estava no final, e ela começou a fazer contabilidade, e eu pedi, inclusive, né, a mão dela em casamento na Univale. Ah, Só Foi muito legal. Né? Tive uma professora lá que foi minha cúmplice na época lá, e ela estava na aula, eu cheguei, bati na porta, professora, posso dar um recadinho aí para a turma? E aí eu pedi a mão dela em casamento, né? que legal. Na sala de aula lá. Foi bem bacana. Então, né, foi um período, assim, de muito aprendizado, foram muitos desafios, mas também de grandes vitórias, assim.
A Univale, ela tem um pouco de história também pra gente, né? Eu acho que não sei nem se é porque a gente também é daqui, tem a Univale aqui em Biguaçu, mas é legal assim ouvir a tua história, né? E ver e também de mais pessoas que passaram por isso, né? Eu converso muito com a Ju aqui, acho que não sei se a gente conversou sobre isso no outro podcast, que no meio da faculdade meu pai também veio a falecer, e meu pai era o mantenedor, era quem ajudava, quem pagava a minha faculdade e tal. E dali pra frente começou a virar uma bola de neve, né? Porque daí eu não trabalhava, né? Também teve uma época que eu fiz estágio em Florianópolis, mas igual tu, eu ganhava tipo R$ 400, eu tinha que pagar vale transporte, vale alimentação, tinha que pagar, então. Aí eu digo assim, teve uma época que eu peguei e saí, a gente começou a abrir o escritório administrativo aqui em Biguaçu, né? Mas falando da Univale, eu digo assim, tipo, quando eu terminei a faculdade, eu acho que eu passei um ano pagando os atrasados, assim, sabe? Porque eu chegava no final do semestre, tava tudo atrasado, eu não tinha pagado nada. Esse, pô, eu lá, pagava uma, parcelava todas as outras, a gente passava o semestre indo parcelando todas. E o bacana é que a Univale, pô, sempre possibilitou isso, assim. Então, eu sei que eu chegava até o final do semestre, tipo, tudo atrasado. E agora? Eu pagava uma, tal, eu tinha que pagar pelo menos uma ou duas, e o resto eles parcelavam tudo de novo. Aí eu Entendeu? pagava. E eu acho que isso é bacana, assim, né? Da gente ver e ver, ouvir tua história, assim, também, que passou por isso, né? A gente se identifica, né? Ainda mais a gente sendo da mesma terra, né? Do mesmo lugar, de governo da Sussurramos, né? Então, ver como a vida constrói Que legal. e como tem coisas que aproximam a gente, né? E eu vejo assim também, assim, é claro, assim, que tem pessoas que às vezes não têm tantas oportunidades, né? Igual a gente aqui faz aqui no Sul, a gente tem muita oportunidade. Quem quer trabalhar tem muita oportunidade. Só que às vezes eu vejo assim muitas pessoas reclamando, entendeu? Ah, eu estou passando por isso porque que eu não tive isso ou não tive aquilo. Eu acho assim, eu acho que quem realmente, né, ela não, primeiro, ela não aceita a situação que ela está, ela realmente ela consegue, se ela tiver fé, se ela tiver determinação, né, realmente saber o que quer para a vida. Porque aqui a gente, né, está num estado assim de grandes oportunidades, cara. Todos os clientes que eu tenho, qual o grande problema? Mão de obra. Gente, não tem mão de obra. Está faltando para todo mundo. Então, assim, existem muitas oportunidades, mas também para quem quer fazer diferente. Sim. Por quê? Porque se não dá para a gente ter resultado diferente se a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Então, eu quero ganhar mais. Quer ganhar mais? Oferta mais, né? O que tu está fazendo a mais para te ganhar mais? Então, tem pessoas que, eu quero ir, né, chegar numa empresa e já quero ganhar um salário de 5, 10 mil. Acho que não é assim. Primeiro planta, né? Sim, Primeiro planta, entrega, né? Fica ali servindo, né? Ah, precisa ficar um pouquinho até mais tarde? Fica. Precisa trabalhar no sábado? Vai. Hoje em dia ninguém mais quer fazer isso. isso, Mas, né, chegar ali no quinto dia útil quer um salário, né, super expressivo, mas não é assim. Primeiro tem que plantar, isso. senão a colheita não vem, isso é certo. O Eduardo, e assim, esse é um ponto bem importante mesmo, e eu acho que a maior dificuldade que está acontecendo, né? É geral isso, uma geração que quer ganhar muito e trabalhar pouco, né? E que a gente vai ter que lapidar, de repente é até um erro meu, que tenho filho adolescente, aí de repente que não passaram as mesmas necessidades que nós passamos e ganharam mais de uma beijada, de repente não tenha dado tanto valor assim, né? Exato. Mas assim, voltando para a parte do escritório, porque às vezes as pessoas acham assim agora, né? O Eduardo, não conhece a história do Eduardo, não sabe como é que começou, e hoje o Eduardo tá ali, ó, teve sorte, ou isso, ou aquilo. Conta pra gente como é que foi o teu começar no escritório, porque muitas pessoas, por mim, por exemplo, da minha turma, eu acho que tem 3 pessoas que atuam na área, porque todo mundo fica com medo quando sai da faculdade de abrir um escritório. Como é que foi essa tua dificuldade para prospectar cliente, para te realmente te estruturar e dizer assim, não, hoje eu consigo sobreviver do meu escritório. Sim. Esse início realmente foi bem difícil, mas é igual eu falei, eu sempre soube onde eu queria chegar, né? Então, e quando eu decidi, né, eu trabalhei em grandes escritórios de contabilidade. Comecei estagiando num grande escritório, depois já recebi uma proposta que o professor meu na época da Univale me indicou para trabalhar num outro escritório em Que Florianópolis. legal. Aí eu já fui contratado nessa nova empresa, já não fui como estágio, né? E aí ali trabalhei durante um período bem expressivo. E
E aí depois eu acabei, né, saindo de lá por uma oportunidade, né, num outro escritório, que não foi bem uma oportunidade, foi um sofrimento, porque às vezes, né, tem lugares que a gente trabalha que é complicado, né? Às vezes a gente passa pelos desafios aí. E como eu sou cristão, eu não sou acostumado com esse negócio de falar palavrão, de ficar gritando, berrando com o colaborador. Isso para mim, eu achava aquilo horrível, né? Então eu simplesmente pedi para sair. Imagina, Tô, né? tô fora, não aceito esse tipo de coisa, né? Esse tipo de comportamento, que isso não faz bem para mim. E aí eu iniciei, na época eu acabei indo para sair dos escritórios de contabilidade, fui para uma oportunidade na Intelbras. Trabalhei lá na controladoria, também na área da contabilidade. Lá também foi um período de muito aprendizado, né? Porque é uma empresa com uma cultura diferente, na época eu acho que era 2.000 e poucos funcionários, né, que eles tinham. Era tudo diferente. Pensa, um guri que saiu lá de governador, quase um bicho do mato, e no meio daquela gente toda, né, tendo que se adaptar, tendo que se moldar, né, foi assim um grande desafio, mas ali também aprendi muito. E ali, na época, a gente tinha um gerente de controladoria lá, o nome dele é Fernando Sagaz, um cara incrível. E na época ele falou para eu ler um livro que se chama Nova Lógica do Sucesso. E nesse livro, ali fala sobre, né, como as empresas esperam, né, que um profissional seja, né? E aquele livro ali foi um grande divisor de águas ali na época para mim. Eu li aquele livro realmente e aprendi muito. Até uma boa indicação aí para quem, né, para quem quer ler, é um ótimo livro. Como é que é o nome? A Nova Lógica do Sucesso. Pode. É, e ali só que aí passando esse período ali na Intelbras ali, eu nunca fiquei parado, né? Eu já trabalhava em algum lugar, mas fazia um biquinho, alguma coisa em outro lugar, né, para melhorar a renda, né? Sim. E na Intelbras ele não foi diferente. Aí chegou ali já no período que eu estava trabalhando, que aí eu decidi, não, eu quero montar um escritório. Mas aí a Joyce, né, bom, mas, poxa, lá tu ganha participação no lucro, lá é legal, uma grande empresa, tens oportunidade, não, mas eu quero. E aí eu decidi. E aí eu digo, né, para quem quer começar, tipo assim, eu nunca, né, simplesmente chuta o pau da barraca e começa algo do zero, assim, do nada. Não, ei, tens o teu emprego, tenta manter o máximo que tu conseguir ali, né, tentando conciliar os dois. Porque também iniciar algo do zero, sem recurso, é muito difícil. E eu comecei algo praticamente sem muito recurso, né? Assim, eu não tinha muitos conhecidos assim que tinham empresas e tudo mais. Então, foi assim, foi um grande desafio esse começo. Comecei na época, o meu primeiro honorário ali, os meus primeiros honorários era R$ 720. Cara, não dava para sobreviver com R$ 720, né? Mas foram os primeiros, aí a gente foi conseguindo novas empresas. Na época eu trabalhava na área industrial de São José, aí decidimos, né, mudar para Biguaçu, né, até questão de logística, né, para ficar mais perto de casa e tudo mais. Mas foi muito desafio. Porque eu não sei vocês, mas eu não tive nenhuma escola para aprender a ser empresário. É. Faculdade não nos A ensina, né? faculdade não te ensina a ser empresário. A faculdade não te ensina, né, como lidar com esse dia a dia, até mesmo como lidar com a gestão financeira do negócio. Entendeu? A gente apanha muito. Tu ainda, eu não sei, né? Tu ainda, né, mas tu ainda teve mais essa questão de números, tu já sabia o que era DRE. A gente foi saber o que era uma DRE, eu acho que a gente já tinha mais de 5 anos de advocacia, então a gente já estava apanhando um monte, a gente estava muito processo, pouco rendimento, muito trabalho. Eu disse, pô, a gente agora precisa aprender a fazer gestão, a gente precisa saber o que o empresário faz, a gente saber empreender, né? E aí foi nessa questão, assim, daí a gente começou a fazer cursos, e o primeiro curso que eu fiz foi da associação. Foi uma palestra do podcast, tem uma palestra do Núcleo Jovem, e a gente foi onde que a gente conheceu, que era uma palestra sobre gestão de empresas. A gente conheceu o Clailton, né, que ele tinha um curso, tem ainda, acho que um curso de gestão, e onde que a gente começou a ter ali os primeiros contatos, aí fizemos um outro curso que era dele, aí a gente foi, pô, agora saber o que que é uma DRE, o que que é um planejamento estratégico, não sabia, não tinha contato nenhum, era só ali, vinha o processo, trabalhava, entrava dinheiro na conta, pagava as contas, e o resto dividia, era isso, né? Ou seja, né, às vezes fazia da empresa, né, uma extensão ali do bolso da gente, né? Porque
sobrava, sei lá, 20 mil na empresa. Aquele 20 mil reais pagava os impostos, pagava as despesas e vinha tudo pro bolso de vocês, eu acredito. Não, até que Eu já deixava uma a, reservinha. a gente tirava 10%. Então, 10% ficava no escritório, o resto a gente dividia. Mas pelo menos ainda deixavam alguma coisa. Agora tem Aham. gente que, eu digo assim, a gente erra porque a gente não conhece. A própria Bíblia fala isso, erreis porque não conheceis as Escrituras, né? A gente erra porque a gente não conhece, porque a gente não foi instruído. Isso, é. Então, mas assim, ó, os empresários hoje, eles não têm essa bagagem, sabe? De realmente fazer uma análise de fluxo de caixa, né? Analisar uma DRE para ver a lucratividade do negócio, né? Muitas empresas até não nem receber esse documento, às vezes não recebem, né? Porque às vezes tem uma contabilidade só para ter uma guia de imposto. Mas nós, como contadores, a gente pode contribuir muito mais com o empresário, né? Toda essa questão de análise de documento, às vezes vai pegar um empréstimo. Poxa, já olhasse ali para o juro que tu vai pagar? É necessário pegar esse empréstimo agora? Entendeu? Aham. Não faz essa análise. Às vezes pega porque o meu gerente falou que era legal eu pegar, né? Mas, pô, é legal para ele, né? Que vai receber o É. Vai juro, ser né? juros. Agora para ti que vai pagar não é legal. Compromete fluxo de caixa mensal. Tem toda essa análise que precisa ser feita. E às vezes você não sabe. Entendeu? É igual, por exemplo, vai abrir uma empresa, né? Todo mundo já fala, né? Vou abrir no MEI, né? O MEI hoje é o ódio dos contadores, né? Ninguém gosta desse negócio, mas eu digo assim, é uma opção interessante, sim, para quem quer sair da informalidade. Para quem quer sair da informalidade, o MEI é uma boa porta de entrada. Agora, né, igual a gente teve casos aí de MEI faturando R$ 1 milhão, né, sendo que o limite é 81, aí não dá, né? Só que o que muitas pessoas não sabem é que o MEI, ele é ilimitado. Ou seja, se acontecer algum problema, né, igual, por exemplo, o MEI faturou 1 milhão, vai ter que desenquadrar ele, tributar, pagar os impostos, e se a empresa não tem mais o recurso, isso vai respingar na pessoa física. Por quê? Porque é ilimitado. Então, às vezes as pessoas não são instruídas ali quando abrem um MEI ali, entendeu? Então, é uma boa porta de entrada, sim. Mas para quem quer fazer direito e para quem quer sair da informalidade. Estourando o limite ali de faturamento, muda para outra forma de tributação. Ah, Eduardo, simples é o melhor? Não necessariamente. Depende muito do tipo de negócio. Igual eu falei, por exemplo, vai trabalhar com licitação. Olha, as chances de tu, né, demorar para receber o recurso é grande. Então, em lugar de optar ali pelo regime de competência, opta pelo regime de caixa. Eduardo, a minha empresa é de serviço na área médica. Cara, tem benefícios no lucro presumido para esse segmento. Entendeu? Então, minha empresa, Eduardo, é uma indústria. Cara, o lucro real pode ser uma ótima opção, principalmente se tu tiver créditos, despesas dedutíveis. Sim. Então, existem inúmeras possibilidades. Mas é claro, né, um lucro real, por exemplo, eu não cobro o mesmo honorário que uma empresa do Simples. Por quê? Porque para a gente dá mais trabalho. Mas eu sou totalmente aberto. Eu sempre digo, né, que eu prefiro fazer empresas, né, do lucro real do que empresas do Simples Nacional. Não menosprezando em hipótese alguma. Mas quantas empresas, por exemplo, do Simples Nacional tem que fazer para dar um honorário de uma do lucro real? Só que às vezes para o empresário, isso dá uma diferença gigante com relação à tributação. Lá no final, né? Lá no final, entendeu? Às vezes tem uma margem muito baixinha, tem imóveis locados de pessoa jurídica, paga uma quantidade muito expressiva de energia elétrica, tudo isso aí tem possibilidade de crédito. Então, só que é claro, dá mais trabalho, tem que estar com o negócio mais organizado, mas os frutos são muito positivos com relação a isso. Entendeu? Às vezes tu paga no lucro real muito menos imposto que uma empresa simples. É a questão da organização, né, Eduardo? Não só da parte contábil, né, que tu tem o teu conhecimento, mas do próprio empresário, né, em saber que ele vai precisar ter um setor ali de RH, que ele precisa ter um setor financeiro, que, tipo, a gente sabe que às vezes isso dói no bolso, né, mas às vezes, se ele fizer, ele economiza, e ele não sabe disso, né? Poxa, a gente estava ali em questão de contratação, a gente apanhava, contratava mal,
Aí a gente, pô, tá na hora de botar um RH, sabe? Aí, pô, o benefício que o RH trouxe em redução de nosso tempo de trabalho, em questão de boas contratações, né, em questão de lidar com funcionário, foi muito maior do que o salário que ele nos sai hoje, entendeu? Então ele se paga muito fácil e às vezes a gente não acha que não, vou contratar agora, vai ser mais uma despesa na empresa. Mas não, às vezes tu vai contratar, se tu souber fazer bem as contas, na verdade tu sai ganhando com isso, né? E para o empresário, é que eu acredito que muita gente tem a cabeça fechada, assim, né? Não, é mais uma despesa. Mas não para fazer um cálculo, fazer uma conta, realmente já está na hora, a gente precisa reorganizar, está tomando meu tempo, se eu tiver mais tempo eu posso ganhar mais dinheiro, posso vender mais, né? É igual planejamento estratégico hoje. Quem faz planejamento estratégico para uma empresa? Quais as empresas que fazem hoje? É bem raro. Cada 100 empresas, duas fazem. Entendeu? E isso é ruim. Por exemplo, a gente faz lá no nosso escritório de planejamento estratégico, porque a gente quer saber, né, onde que a gente Quer chegar. quer chegar, entendeu? E de que forma que a gente quer chegar. Então, tudo isso daí auxilia muito no processo. É, a- o final a gente sabe onde quer chegar, mas agora a trajetória ela pode ser mais leve ou mais pesada, Sim. entendeu? Então, se a gente realmente tem um planejamento, se a gente está organizado, isso daí vai fazer muita diferença para o negócio como um todo, né? Eu acho que chega um momento que se o empresário que ele, como a gente está falando que ele, se ele quer crescer mesmo, ou que ele está ali trabalhando no negócio dele, mas chega um momento que se ele realmente não se estruturar, ele vai ficar em círculo, ele não vai conseguir crescer, porque ele começa a se sentir, ele está fazendo parte do processo e ele não consegue se desenrolar daquilo ali, então ele nunca vai sair daquilo ali. Ele precisa sair daquele círculo, colocar pessoas e parar para pensar e fazer gestão, né? Acho que chega um determinado momento que precisa isso, para ele se desenvolver mesmo e crescer o negócio dele, né? O Eduardo falou uma coisa aqui que é bíblico, né? Se ele não chegou lá, se ele não fez isso, é porque ele não sabe. Então, o que falta para o empresário é conhecimento, né? Às vezes, estudar um pouquinho, fazer um curso de gestão, Sim. que a gente oferece bastante aqui na associação, Com né? certeza. Cursos para empresários, empreendedores, né? Onde a gente, pô, fala muito sobre planejamento, a gente fala muito sobre lidar com funcionário, né? Sobre liderança, sobre contratação, né? E sobre várias situações que eu acredito que, como tu falou, às vezes mais de 90% não sabe, não faz porque também não sabe, né? Não tem esse conhecimento e não quer buscar o conhecimento, né? Acho que às vezes é uma perca de tempo, não sei sim até onde isso vai, né? A própria Bíblia, Jonathan, ela tipo, sobre isso, ela tem uma passagem que fala que, tipo, quem é um homem que antes de construir uma torre, ele primeiro não para calcular, para ver se vai conseguir terminar ela, para que as pessoas também depois não apontem, dizendo, esse homem começou e não terminou. Sim, Olha só, isso é incrível, porque de fato, assim, às vezes a gente começa um negócio, mas sem planejamento nenhum. Tá, mas o começo foi assim, mas o final não precisa ser assim. Então, isso. ó, chega um momento que a gente precisa parar, né? Realmente, olha, para o meu negócio ele melhorar, eu preciso mudar. E eu digo que assim, a principal mudança, às vezes a gente contrata uma consultoria para a empresa. Não, eu acho que a primeira mudança tem que começar na cabeça do empresário. Primeiro, tem que mudar a tua cabeça como dono do negócio. Porque se tu não muda a tua cabeça e tenta mudar o teu negócio, tu como empresário tu vai continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Exato. Às vezes descapitalizando a empresa, não definindo um salário, que isso é um erro gritante assim para os empresários hoje, não ter isso definido, sabe? A quanto que eu preciso para passar o mês? Eu preciso de 5, de 10, de 15, de 50, quanto? Eu preciso de 10 mil. Então define aquilo ali como um salário para ti. Sobrou esse mês 50 mil na conta ali da empresa, mas o teu corte é Preciso. 10. Os 40 vão ficar lá, Não entendeu? preciso tirar, né? Exatamente, porque se aí daqui a pouco surgem as oportunidades, tu tem como abraçar. Sim. Agora, se tu tá totalmente, né, tudo que tu sobra ali, às vezes ainda não guarda na pessoa física. Às vezes ainda utiliza tudo aquilo dali para, né, para gasto pessoal. Então, tu não tens vou dizer, uma poupança na pessoa física e ainda não guarda nada na pessoa jurídica, vai vir as oportunidades igual na época da pandemia. Na época da pandemia, com 15 dias de empresas, que as empresas fecharam, já teve empresas quebrando, porque não É tinha caixa para 15 dias. É. Entendeu? complicado, né? Então, essa falta de planejamento é o que mais causa, né, o fechamento das empresas. Agora, se tu tens um negócio estruturado, né, um negócio realmente
que tu tens uma organização dentro daquilo dali vai fazer muita diferença na gestão. Eu sempre, a gente conversa muito, né, lá no escritório, eu e meu sócio principalmente, e a gente fala muito sobre isso, né, gestão, sobre organização, sobre marketing, sobre vendas, e eu acredito, assim, que a grande maioria começa o negócio, né, tipo, vai lá, começa, tal, né, se aventura, e vê que o negócio tá dando certo. Então, eu acho que é o momento, tipo, beleza, que, tipo, fiz, consegui, tá dando certo, eu acho que é o momento de organizar, né? Então, o que eu vou fazer para organizar? Que conhecimento que eu preciso ter? Porque hoje o conhecimento está aí, né? Às vezes, não tem condições de pagar um curso, mas, poxa, tá na internet aí, hoje tem o YouTube aí com tanto, né, vídeo, pessoas falando sobre gestão, falando o que precisa fazer para poder realmente organizar a casa, né? E poder crescer. A gente gosta muito de falar ali, eu acho que é o Marco Marx fala, Marx, né? Marco Marx fala isso, né? Que a gente cresce e organiza, né? Para poder ter sustentabilidade, ter um planejamento, ter tudo isso para o crescimento da tua empresa, né? E eu acho que o planejar, né? Às vezes muita gente acha que, vou lá fazer número e tal, mas planejar é isso, né? É saber minhas metas, quantos que eu preciso para pagar pelo menos o meu ponto de equilíbrio, né? Qual é o meu ponto de equilíbrio? É 10, é 5, poxa, então preciso ganhar aqui pelo menos uns 15 para sobrar uns 5 para mim, ou quem sabe ganhar 10 para sobrar 5 para mim e deixar 5 na empresa, né? Para ter um caixa na empresa ali. Eu pergunto hoje, Jonathan, assim, ó, que às vezes chegam lá, né, para abrir um negócio ou para mudar de contabilidade, e aí, tá, mas qual que é o teu negócio hoje? Qual que é o teu lucro? Tu sabe se identificar qual é o teu lucro hoje? Ah, não sei, eu sei que tá dando certo porque tem dinheiro em conta. Entendeu? Eu sei que tá dando certo porque tal coisa, mas não sabe qual é o lucro. Então, às vezes numa negociação tu precisa ter esse lucro bem apurado, porque ele sabe o quanto que tu pode dar desconto ou não, ó, até onde que tu consegue ir, né, numa negociação, porque senão realmente se tu não tiver esse dado, tu faz as coisas no escuro. E a chance de tu estar tendo um prejuízo é muito grande. A Bruna conhece, né? Minha esposa, ela trabalha com reforma, né? E às vezes ela vai passar orçamentos assim e tem orçamentos para bater com dela assim pela metade do valor. E é onde que a gente vê que as pessoas não sabem precificar o serviço, porque às vezes ele cobra ali a metade do que o outro está cobrando e ele acha que ele está ganhando dinheiro, mas na verdade ele está ganhando um giro, que ele trabalha numa casa aqui, trabalha numa outra lá, trabalha numa outra lá, e ele vai recebendo aquele dinheiro e aquele dinheiro vai girando. Mas ele não está tendo lucros, ele está só pagando despesa, né? Porque daí é só o giro, né? Ele não tá ganhando, não tá recebendo, é o giro. E uma hora, aí acaba uma obra, acaba outra, e não tem dinheiro, tá devendo, porque realmente é o giro. E aí, né, que daí começa a gente ter crédito, como tu falou, aí pega um dinheirinho aqui, daí tem um cartãozinho de crédito aqui, e para ele tá, a conta tá pagando, mas não tá, às vezes é só o giro que tá aí. Uma obra dá uma parada, ele onde que ele quebra, né? E às vezes as pessoas passam dificuldade, porque realmente o que a gente percebe, assim, é que falta essa experiência de às vezes saber até o quanto que vale o meu serviço para me cobrar. A Angelina não, o cara tá cobrando 50, eu vou cobrar 25 para fazer mais barato, para ganhar um dinheirinho, e vou fazer porque eu trabalho sozinho. Mas às vezes ele não sabe que o tempo dele também vale dinheiro, né? Que o trabalho dele, o corpo dele, que ele pode depois precisar de um plano de saúde, que ele pode precisar de uma outra coisa, que ele vai ter um custo de gasolina, de deslocamento, né? Às vezes tá pagando para trabalhar. E ele não sabe. Porque a conta não. Porque é incrível, assim, a conta não fecha, assim. Tipo, às vezes cobram valores que eu vou pagar ali só pro servente, entendeu? Então, assim, pô, o valor não fecha. Se o cara é um pedreiro, ele tá cobrando esse valor, em algum lugar, alguma hora não vai dar. Ou às vezes uma casa que vai construir, a conta não fecha, eu digo assim. Aí pra mim, tipo assim, amor, tu nem se incomoda com isso, né? Deixa esse orçamento de lado, assim, não tem nem como competir, porque ele vai ter despesa, ou ele não vai terminar a obra, que acontece em bastante obra que a gente vê, né? Ou ele, se ele continuar assim, ele vai quebrar, porque não faz sentido, né? E assim é no geral, assim existe na advocacia também, advogados que cobram muito, muito pouco e não sabem o valor do seu trabalho, né? Porque, pô, tem um escritório, tem aluguel, tem luz, tem telefone, às vezes tem um estagiário ali, quando eles vão dizer que alguém está no começo, no início de carreira, às vezes tem uma secretária, aí vai lá, cobra metade que o outro advogado, mas, poxa, às vezes ele não bota no ponto do lápis que o trabalho pode durar 2, 3 anos e ele tá lá trabalhando e ele não sabe nem precificar o trabalho dele. Então ele, eu vou cobrar porque estou precisando, cobra, mas às vezes acaba perdendo, né? Perde na autoridade, porque não sabe cobrar, cobra barato, fica taxado como o advogado porta de cadeia, e a gente sabe que tem bastante.
acaba sendo taxado disso porque não sabe cobrar e também se prejudica, né? E às vezes dali, quantos escritórios que a gente vê abrir e fecha, abre e fecha, às vezes abre, vai ao trabalho muito, tenta de novo, fecha. E às Mas vezes que por não não tem essa saber expertise, também, né? isso, que não tem, Medo, porque é novo, acha que, não tem como eu essa sou expertise, novo, não vou cobrar o mesmo tanto daquilo lá, porque ele já tem experiência, não tem. mas às vezes não é O isso, que, o né? que conta é a base do processo, o fundamento do processo, ganha. Exatamente. É porque se ele também entra, se o cliente entra pelo valor, ele também vai sair pelo valor. Com Isso, é. certeza. Entendeu? Então, assim, não. Isso daí também na nossa área da contabilidade é um problemão também, No porque geral. nossa, tem contadores aí fazendo empresas aí por 100 pila, Nossa. 100 reais fazendo uma empresa aí, tipo, não tem como, entendeu? Não paga nenhum É a custo. qualidade desse serviço, né? Ou seja, às vezes é só um tirador de guia, Sim. entendeu? Às vezes já vem cliente solicitando orçamento, eu passo o valor, mas o meu contador faz por X. Tá, mas o que que o teu contador te entrega? Ele manda guia para eu pagar, É. entendeu? Ele manda guia para eu pagar. Não, beleza, mas a gente não. A gente não manda só a guia para o cliente pagar. A gente faz contabilidade. Tá, mas o que que é isso, fazer contabilidade? Fazer contabilidade é toda uma análise tributária que é feita em cima de cada empresa, as demonstrações contábeis como um todo. Às vezes o cliente quer trabalhar com licitação, mas não tem demonstração contábil. Vai mandar o balanço com os índices como se não tem nem balanço. Aham. Entendeu? Então, tudo isso daí, na hora de buscar um cliente, é fácil. Se tu baixar preço, tu consegue trazer números clientes. Mas só que a gente não quer ser conhecido pelo mais barato, a gente quer ser conhecido pelo um escritório de contabilidade que faz o serviço com excelência. Isso. É por isso que a gente quer ser conhecido. Eu falo muito sobre isso no escritório, né? Assim, ó, a gente gosta muito de fazer a parte social, né? Não significa que um dia a gente não cobra mais barato para uma pessoa que necessita, né? Sim, Eu sim. converso com nossos advogados lá, assim, ó, pô, esse caso é um caso social. Então, se der para parcelar bem, parcela bem. Se der para cobrar um valorzinho mais justinho, pode cobrar. Que realmente é um valor, é um serviço social. É uma pessoa que não tem condições de contratar um advogado e às vezes não vai na defensoria não dá certo e a gente faz um meio para ajustar ali, né? Mas tem muito cliente que chega procurando preço, a gente diz, não, se é preço, tu procura aqui, tu não vai encontrar, porque né, se tu tem um preço mais barato, então que é o valor para ti do trabalho, né? Tem a estrutura que a gente tem, né? Te oferece o que a gente oferece, te oferece um seguro de responsabilidade, o escritório está te contratando, e tem uma secretária, como tu veio aqui, foi bem tratado, teve um cafezinho, tu sentou, teve uma sala de atendimento, né? Tu sabe a organização do que é o do escritório, tu tem isso lá, porque realmente para que o cliente compreenda o valor do teu trabalho, né? Sim. Que não é só a petição, não é só vou entrar com o processo, não é, né? Todo. Se precisar, né, do advogado, né, ou do contador, ele vai estar aqui, né? Olha só, não é isso aqui do dia para noite, entendeu? Isso, Então a gente vai estando aqui para te receber, porque hoje em dia, né, com essas contabilidades digitais que tem, eu não sou nenhum crítico com relação a isso, mas assim, ó, bastante, né? acho que tem um ponto, entendeu? Mudou muito essa questão da contabilidade hoje. A gente está passando pelo processo de digitalização, ou seja, tornar a nossa contabilidade uma contabilidade mais digital, né? Isso com relação à documentação, com relação ao processo. Agora, a gente não quer perder essa pessoalidade, né? Essa troca, né? Essa conversa que a gente tem com o cliente. E aí, se ir para uma contabilidade digital, né? Totalmente digital, aí tu perde esse contato, tu perde essa relação, tu vai ganhar no número, na quantidade. Mas a gente não quer perder essa proximidade com o cliente, porque isso é o que realmente gera valor para a gente. E isso ninguém substitui. Não, Isso. ninguém substitui. Não, e as pessoas querem isso, né? É. Apesar de que tenha contratação ali, às vezes, como tu falou, às vezes a pessoa vai pelo valor, né? Não, nem pelo valor, pelo preço, né? Porque se ela fosse pelo valor, ela iria contigo. E ela vai pelo preço. E, e só que o que eu percebo, assim, quando eu faço o tráfego pago ali, o que eu percebo é que ele é mais eficiente onde a gente tem unidade. O que quer dizer isso? Que as pessoas ainda querem contato, querem, pô, realmente eles têm um escritório, então eu sei, Sim, se der alguma coisa, eu sei onde que eu vou, sei onde que eu vou exato. buscar, eu sei onde que, né? As pessoas têm muito isso ainda, né?
Sim, eu não sei se as próximas gerações vão ser assim, porque eu acho que Vai totalmente mudando, né? digital vai mudar nisso. As próximas gerações, que eles são muito assim, por exemplo, tenho um filho de 20 anos que ele não serve para comprar nada, tudo é celular, que para eles tudo é no celular. Ou quando é alguma coisa que eu digo, ó, não vai comprar essas coisas e depois, né, por exemplo, um tênis, vai provar, porque às vezes aí vai lá na loja, então tá, mas se não, eles querem tudo praticidade. Está pensando no processo, isso dentro das empresas, que, por exemplo, o varejo hoje, basicamente, é um ponto de prova, né? Tu vai hoje, por exemplo, no shopping, tu prova, né, os produtos e tu chega em casa, tu compra pela internet. Basicamente está Tá acontecendo. tá mudando bastante, e mudou bastante. E eu tenho até dito para os nossos clientes, que a gente tem, né, clientes que são loja de roupas, comércio em geral, né, esse comércio local, que eles precisam também estar no digital. Porque senão eles deixam de ser competitivos e hoje o digital é a rua mais movimentada que existe. Entendeu? Ali tem gente circulando o tempo todo, comprando o tempo todo, então tu também tem que estar lá. Só que ter o ponto físico faz uma diferença gigante. É. Ter o mesmo preço no físico e no digital, né? Porque às vezes o cara vai ter o preço, mas não, mas a gente possibilita. Que antes tu entrava numa loja, uma loja dessas, né, de varejo grande, eu quero essa TV. Aí, pô, tu olhava no digital, a TV era 100, era 1.000. Ali tava 1.500. Tá, mas a mesma da loja que tá por 1.000. Não, não, mas aqui a gente não ainda. Aí acabava, o que que tu ia fazer? Tu ia comprar. Hoje eles já estão possibilitando, já tem um tablet lá. Ah, não, tá aqui, não, a gente já faz a venda por aqui. Sim. Porque Nem ainda todas. não tá, mas as Não, mais inteligentes então ainda já estão não. fazendo. Eu sei porque eu passei por isso no final de semana. Então, ó. Meu micro-ondas queimou, a gente foi E olhando faz, nós e não faz saímos. sentido. Ah, mas é porque o atendimento na loja é Não personalizado. faz sentido, né? Não faz sentido, né? Aí os bobalhão precisam na hora, falou da hora. Mas é que eu digo, não faz sentido, né? Porque pode Não. utilizar, né? Na verdade, a ideia, o que eles passam, né, é que, na verdade, a loja, ela tem todo um custo maior, toda a Isso. estrutura, o funcionário, e pra gente que também já é formado em contabilidade, a gente entende que Sim, é verdade, Mas a o gente custo perde é a maior. venda, né? Só que uma grande rede pode fazer, né, o que a gente tá falando, só que daí tu vai ficar batendo boca, também não vai, né? não vai. Mas ainda não são todas. E deve comissionar de forma diferente. Tu vendendo online, a comissão é menor. Deve ser isso, né? Então, são, assim, a gente está passando por um processo, né, que com a pandemia evoluiu muito, né? Todo esse processo digital, né, com a pandemia evoluiu muito. Eu acho que evoluiu, sei lá, uns 10, 15 anos, né? Evoluiu durante esses anos ali, né, pós-pandemia. E aí a gente precisa estar atualizado. Ontem eu tive lá em Joinville, uma imersão lá na Conta Azul, uma empresa de ERP, né? Eles fornecem sistema para as empresas na área financeira, para quem também quer fazer BPO financeiro. Então, eles fornecem todo o software, né, para fazer essa gestão financeira dos clientes. E ali a gente teve inúmeras conversas, né? Primeiro, sobre a questão da gestão de pessoas, né? Que hoje em dia, né, as empresas elas precisam dar muita atenção a isso, porque mudou bastante, né, os processos, né? Mudou muita coisa e aí tu precisa ter, né, funcionários, né, trabalhando com agilidade, precisa ter, né, os teus funcionários, né, pensando no negócio também, né? Não só indo trabalhar, mas com a mente ali de fato, porque senão tu deixa de ser competitivo. Aí, ou seja, né, poxa, igual, às vezes uma pessoa tem um financeiro lá na empresa, que ele não está sendo eficiente, uma dessas empresas de BPO financeiro vai conseguir atender maravilhosamente, porque vai fazer aquilo dali com um profissional qualificado, aí às vezes pagando um terço do que a pessoa paga para uma pessoa que está trabalhando lá o dia inteiro. Que o problema, na verdade, hoje é a mão de obra, né? Além de ela ser mão de obra cara, eles têm a situação que não é um bom profissional e tem tudo isso, né? Exatamente. Então, ter esses colaboradores, né, se sentindo como dono do negócio, sabe, ter uma equipe bem alinhada, isso daí vai fazer uma diferença gigante para o negócio. É isso aí que vai definir, né, o quanto que tu vai ter de lucro no negócio. Porque se tu não tens a equipe, ó, tu não tem negócio. Entendeu? Só que, é claro, hoje mudou também toda essa questão, né? Antes era muito para o funcionário e pouco para a empresa, né?
até com relação a processos, né? Sim, Hoje já está mais equilibrado, hoje né? está mais equilibrado esse cenário também. Por quê? Porque realmente a gente precisa ter pessoas produtivas ali fazendo as coisas acontecerem. Porque senão nenhum negócio vai permanecer. É verdade. É um grande desafio hoje, né? Mas essa nova geração ainda tem essa dificuldade, né? A gente, né, aprendeu com sofrimento, né? É, Eles, assim, eles não querem ter esse sofrimento todo para aprender, é né? Então, verdade. eles querem ter algo mais facilitado. É. Mas a gente hoje, né, tem dificuldade para pedir para alguém fazer uma horinha extra, né? Sim, Hoje tem indústrias aí que a gente trabalha que para pedir uma hora extra para o cliente tem que ser quase clonado que ninguém quer fazer, entendeu? Então, hoje é um grande desafio, mas é o que a gente tem pela frente, que tem que, né, se adaptar com tudo isso. Eu é, acho que vai ser a dificuldade do futuro próximo. Já a está gen- sendo, né? eu acho que a gente já está indo para o final aqui do É, nosso podcast, né? O papo tá bom, queria te perguntar mais um milhão de coisas aí, mas quem sabe fica para um próximo podcast, de repente falar mais um pouquinho sobre um assunto diferente, é né? verdade. Sobre reforma, sobre a questão tributária, que a gente tem várias situações aí que tá acontecendo. Mas a gente já indo para o final aí, né, Eduardo? Para quem está empreendendo, para quem está abrindo seu negócio, né? Qual o conselho aí do Eduardo como contador, né? Para quem está nos ouvindo aí hoje? Então, eu acho que para quem quer abrir um negócio hoje, assim, existem, como eu falei anteriormente, existem muitas oportunidades. Hoje, tudo que tu faz, assim, ó, a chance de dar certo, olha, é quase 90%. Porque tem muita necessidade. Ah, quero abrir uma empresa de mão de obra, tem necessidade. Quero abrir uma empresa de comércio digital, tem inúmeras oportunidades. Quero abrir qualquer coisa que tu for fazer vai ter grandes oportunidades, porque tem muita necessidade de mercado. Então, primeiro ponto que eu diria é estude o mercado que você quer trabalhar, né? Ah, se é mão de obra, se é comércio, estude bem como você quer trabalhar. Se você já está trabalhando hoje, também não largue, né, tudo e saia empreendendo assim, né, sem medir as consequências, né, mas tente conciliar, Por né, um tempo, né? para ter mais de uma renda, entendeu? Às vezes, cara, eu ouço ali bastante podcast, né, e aquele, o nome dele, eu acho que é Eduardo também, o primo pobre, né, que aí tem um primo rico e tem um primo pobre. Ele estava falando que assim, ó, ei, eu dou dicas ali da pessoa que quer realmente empreender sem, às vezes, sem montar um negócio inicialmente. Tinha uma pessoa que colocou, né, trabalhava numa grande empresa, colocou lá um potinho com pé de moleque, com paçoquinha, porque todo mundo depois do almoço, né, quer um docinho, Sim, entendeu? E aí, aquilo dali era uma forma de rendimento, ou seja, ela trabalhava lá, mas tinha uma segunda renda. Eu digo assim, quem quer montar um negócio, não mete os pés pelas mãos, né, também, né, para sair fazendo besteira, mas assim, ó, ei, haja com cautela, estude o mercado, né, comece fazendo pelo menos o básico muito bem feito, porque não adianta também querer, né, oferecer muita coisa e não entregar o suficiente. É, Então, né, faça pelo menos o básico bem feito, e aí, com certeza, né, vai vir muitos frutos disso. Também, igual eu falei, às vezes não precisa abrir um grande negócio, mas vai empreendendo. Às vezes empreende para sua família, empreende para seus amigos, né? Vai trazendo isso aos poucos. E aí, né, à medida que o negócio vai crescendo, aí sim, né, vai dando outros passos. Mas eu acho que esse é o principal desafio. E assim, ó, hoje, com a internet, hoje com inteligência artificial ali, com IA, qualquer dúvida que tu tem, tu vai para internet. Tu vai para a internet e tem muito conteúdo sobre isso. Entendeu? Ah, quero abrir um negócio, um e-commerce. Tu vai para a internet, quais os principais passos para abrir um e-commerce? Tem ali. Tem vídeos explicando. Tem conteúdo de sobra. Então hoje não é é. desculpa. Entendeu? Ah, Eduardo, eu estou assim porque eu não consigo, não tenho oportunidade. Não, hoje para mim isso não é mais desculpa. Entendeu? Quem quer realmente fazer alguma coisa, corre atrás, vai para a internet, aprende, e aí com certeza vai dar muito certo. É isso. Olha só, vou puxar uma reflexão que eu estou aqui ouvindo os dois a falar e me vieram algumas reflexões na cabeça aqui. Que não precisa, o que não pode faltar, coragem, vontade e determinação. Hoje eu estou aqui com vocês dois, duas pessoas, dois empresários que poderiam ter dado tudo errado e deu muito certo,
duas pessoas admiráveis, duas pessoas, uma que começou já fazendo gestão pela própria formação, que já vinha, disse que é das ciências contábeis, o Jonathan que começou com os sócios sem gestão, mas viram a importância de fazer gestão, buscaram informação, se aperfeiçoaram, estão com as empresas muito bem sucedidos, graças a Deus, e que buscaram na associação também isso, hoje estão dando a contribuição de vocês como voluntários numa associação, e eu sou muito grata por poder dividir meus dias com vocês e aprender muito com vocês. Sei. Muito legal. Posso botar uma cerejinha nesses três que tu colocou aí agora? É um sonho, né? É, O Eduardo tinha um sonho, o Jonathan tinha um sonho, e a gente foi atrás. Para isso a gente precisou de coragem, teve vontade, determinação, né? Mas eu acho que aquela sementinha, né? Tem um sonho, vai atrás, né? Daí dali a gente vai galgando ali todos os nossos objetivos na vida, né? E também já trazendo para quem está nos ouvindo, né? Se você está pensando em abrir uma empresa, ou se você já tem uma empresa, né, procure associação. Procure a CIBIC CDL, se você é aqui de Biguaçu, se não é, também pode nos procurar. Aqui a gente vai te ajudar. Aqui a gente tem os diretores, você pode participar da reunião, tem os núcleos, né, que você pode participar dos núcleos, aprender. A gente tem cursos de gestão, a gente tem vários benefícios para o empresário, que pode ajudar o empresário quando está, principalmente quando está no início. Então, aqui você vai buscar, às vezes, o conhecimento que você precisa. E até mesmo o direcionamento, né? A importância de que aqui tu vai ter o direcionamento para onde tu vai poder tá buscando o que tu precisa como empresário e como empreendedor. Até mesmo network, né? Com Associação de Network também, ela isso. oferece por exemplo, eu estou participando como diretor, mas tem o Jonathan, que é advogado, tem eu que sou contador, tem o Valério, que é dono de uma moraria, tem inúmeros empresários assim que vão poder contribuir com quem está, às vezes, querendo começar de alguma forma. Isso. Entendeu? É mais fácil, né, a gente aprender, né, com os erros dos outros do que com os nossos. verdade. Então, realmente eu desejo, né, para quem está nos ouvindo aí, muitas bênçãos, né, que Deus abençoe a vida de vocês assim de uma forma especial, muita paz e prosperidade aí para cada pessoa que vai nos ouvir. Vamos terminar então com a Vamos lá, nossa frase, nosso Não, jargão. primeiro deixa eu, né, ô presidente, vamos agradecer o pessoal, pedir para Salve. quem está nos acompanhando até aqui que siga a gente lá nas redes Isso. sociais, Facebook, Instagram. Agora também tem podcast, o podcast está no Spotify Ah, isso também, então aí, tem ó. várias formas de ouvir o que a gente está passando aqui para vocês, né? E muito obrigada, né, pela audiência. Compartilhem os vídeos. Eu digo que todo episódio aqui é importante alguém ouvir, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Como vocês comentaram aqui, a associação é isso, independente de ser ramos de atividade diferente na diretoria, eu acho que a dor cada um tem a sua e é tão legal compartilhar isso porque às vezes mesmo o de direito consegue compartilhar com o da marmoraria, com o contador, dores, né, que são muito semelhantes, mas que conseguem solucionar com trocas, né, e conversas aqui dentro. Eduardo, como a gente finaliza sempre, vou te entregar um mimo da Civic CDL, né? Agradecer de verdade, dizer que foi muito bom ter aqui, né? Contando a tua história. Não sei se tu queres falar mais alguma coisa, se tu quiseres, tu pode falar para aquela câmera para agradecer ou mandar abraço para quem tu quiser. E daí, depois de tu fazeres isso, a gente vai te convidar para fazer a frase final, que é o nosso slogan, que tu conhece, né? A Civic CDL é você que te representa. Aí a gente vai falar junto olhando ali para a câmera central. Gente, mais uma vez, muito obrigado, né, vocês, né? Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. O Jonathan, nosso cliente lá também, é uma honra maior ainda, né? Porque tem alguém aí que conhece também o nosso trabalho. Agradeço primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele nada disso seria possível. Agradeço a minha esposa, né? Que é uma grande mulher, né? Que eu digo que ela me cobra muito, assim, sabe? Mas eu quero ver tu melhor, cara. Eu ver tu um grande empresário. E eu Que bom. agradeço muito a Deus assim, pela vida dela, que ela, tipo, assim como a minha mãe também foi uma grande funcionadora, eu digo que a minha mãe passou o cajado para a Joyce ali agora, ela que está, né, me impulsionando ali, né, me cobrando para eu ser cada vez mais um empresário melhor, um empresário de sucesso, mas principalmente, né, um homem de Deus, um
um pai, né, para o Benjamin, né, que realmente, apesar de eu não ter tido essa figura masculina, né, como uma referência, né, mas hoje eu tento ser um bom pai para o Benjamin, né, então eu só agradeço a Deus por tudo que sempre, né, seja você. Que bom. Vamos falar nosso slogan, Falar. então? Então vamos lá, a gente vai olhar para aquela câmera e a gente vai falar. É a central? É. A CIBIG CDL, a A força força que que te te representa. representa.